E se a pergunta que se faz é: será que é a hora do Jaderson voltar? Não. Para mim, não é a hora do Jaderson voltar. Até porque tu colocaria uma pressão a mais no Jaderson. Claro que se tu perguntar pro Jaderson hoje, Jaderson, tu quer jogar? Ele vai falar, jogo, já tô jogando. Mas acredito que até pela intensidade que deve ser aplicada nesse clássico, acho que se puder esperar, espera. E o Remo tem elenco para isso. Não vai ter o Regis e o Caio Vinícius, como disse o Michel Anderson, 2 desfalques no meio de campo. Possivelmente os 2 vão ficar de fora mesmo. O Remo ele tem, querendo ou não, aí depende da qualidade, mas tem volume para isso. Tem Daniel para jogar de volante, tem o próprio Freitas que chegou agora para jogar de volante. Então acho que são jogadores que podem te agregar alguma coisa. Aí tu coloca um desses e tu libera o Pavani, tu muda um pouquinho. Tu bota um Pedro Castro, Pavani e mais um desses jogadores, não compromete completamente o meio de campo. Mas é aquilo, cara, depende muito de como vai ser o pensamento do Antônio Oliveira que está chegando agora, sabe? Porque isso muda completamente também, porque a gente fica na expectativa, o Antônio ele chegou faz uma semana, não tem muito conhecimento. E se ele quiser já botar a cara dele para esse jogo? Se ele quiser já mudar completamente o time para esse jogo? Pode acontecer. No esporte aconteceu, e aí muita gente reclamou dessa tomada de decisão dele lá no time pernambucano. Então, acho que se puder segurar o Jaderson para ele voltar realmente bem, eu digo para jogar mesmo, melhor. Mas eu não duvido que ele vá pelo menos no banco de reservas no jogo de amanhã. E aí, Paulo, sobre o Jaderson? Cara, tu colocas uma coisa que eu coloquei agora há pouco sobre o Paysandu. Até que ponto vale tu pegar um jogador como o Jaderson, que é um diferencial, e expor ele? O Jaderson só é para ir para campo se ele tiver ok. Se ele tiver... Já está com quanto, Jaderson? 90%. Não coloca. Porque é o seguinte, faltam mais de 20 rodadas para acabar o campeonato. Tu coloca um jogador desse em campo aí, Deus o livre e guarde, acontece alguma coisa com ele. E ele é um jogador de combate, né, Paulo? O torcedor até fala do Tchek. Não, o torcedor fala do Tchek. O Tchek voltou logo. Mas o Tchek, quantas vezes o Tchek vai ter esses duelos? O Jaderson ele vai ter direto no meio de campo, né? É assim, tu não pode comparar a posição de goleiro, que tem choques e tal, com uma posição de meio de campo, onde toda hora é um carrinho de frente, por trás. Toda hora tem a subida de cabeça. Tu pensas que ele vai, conhecendo o Jaderson como ele é, ele não vai, ninguém vai dizer para ele, olha, tu não vai disputar aquela bola, ele vai. E aí isso tudo pode vir a prejudicar o atleta. Mas volto a te dizer também, ele é um jogador que faz a diferença, que alimenta o time, que faz o time jogar. Se ele tiver condições, o Remo ganha muito, muito no meio de campo. Verdade. E vamos tentar escalar aqui o clube do Remo, amigos, com os desfalques também, assim como a gente fez com o Paysandu, porque no Remo não jogam Reinaldo, pelo terceiro amarelo, Caio Vinícius e Regis machucados, mas, por outro lado, o Remo vai ter de volta o Sávio, na lateral esquerda, vai ter o Marcelinho, como o Michel já antecipou, vai ser relacionado para o jogo, o Marcelo Rangel e o Klaus também tem chance de jogar, meus amigos. Então, com esses nomes retornando principalmente, como é que a gente escala o Paysandu? Em primeiro lugar, o Remo. Vi ontem o preparador de goleiros do clube do Remo conversando bastante em separado com o Igor Vinhas, que é o goleiro reserva que acabou entrando no último jogo contra o Atlético Paranaense também. Não tenho informação concreta sobre o Marcelo Rangel, mas ele teve um problema no ombro, né, de bursite. E aí, goleiro, para começar do Remo? A minha impressão, não é informação, se o Michel pode até trazer pra gente depois, é que o Remo ele vai avaliar até o último minuto a situação do Marcelo Rangel. Não é uma lesão, por exemplo, que tira o cara ali da temporada, até mesmo de um jogo, mas é uma lesão que, por exemplo, se o cara tiver sentido muita dor, ele vai ter que ter uma infiltração, vai ter que ter uma proteção especial ali e vai ter que tomar muito cuidado da forma como ele cai no campo em si, porque o Marcelo Rangel, para quem lembra, ele se lesiona no jogo porque ele caiu 3 vezes em cima do próprio ombro. E aí ele acaba sentindo na terceira, sai de campo. Então, a minha impressão é essa. Mas é uma lesão que dá pro cara jogar.
Por exemplo, se o jogo fosse primeiro contra o Atlético e depois contra o Paysandu, eu tinha certeza que ele não ia jogar contra o Atlético. Mas como é primeiro contra o Paysandu e depois contra o Atlético, eu acredito que ele joga contra o Paysandu e, dependendo da evolução, ele fica de fora da partida lá em São João del Rei. Então, acho que pro gol vai com o Marcelo Rangel. Marcelinho bem, acredito que é uma boa peça, mas Pedro Costa também não seria ruim. Zaga do Remo, Camutanga e Klaus. E na lateral esquerda, o Sávio. Meio de campo, para mim, para esse jogo, Pavani, Pedro Castro e aí esse mais um, acredito que seria o Daniel, mas eu estou surpreso, por exemplo, que hoje em dia a gente não coloca nenhum Madison mais na briga, né? Porque parece que o Madison ele tá ali e não joga. Mas eu não me surpreenderia que se ele aparecesse, porque ele é essa peça. Mas no meio de campo tenho certeza que joga o Pavani e Pedro Castro. Falta decidir esse mais um. No ataque, Janderson, acredito que ele vai com Adailton como centroavante e Pedro Rocha na outra ponta. Mas eu colocaria o Matheus Davó como centroavante nessa partida. Boa tarde a todos. Dizer para todo mundo aqui, principalmente para toda a torcida remista, que eu estou muito feliz. A minha felicidade é enorme em ter conseguido êxito junto com o presidente Tonhão, apresentar um projeto para um técnico dessa envergadura, no sentido de ter feito bons trabalhos e ser conhecedor do futebol brasileiro. A minha felicidade em ele ter aceito esse desafio também é deixar claro aqui, que registro, que isso aí é muito em função das pessoas, de pessoas como o presidente Antônio, que estão no comando do Remo nesse momento, e que facilita o trabalho de qualquer pessoa que esteja trabalhando aqui para apresentar projetos e trazer para dentro do Remo, para que a gente possa fazer um excelente trabalho para poder alcançar os objetivos em que a gente tão sonha. Marcos, gosto mais uma vez, Presidente. Uma boa tarde a todos vocês. Com certeza que vamos passar aqui, esperemos, momentos mais gloriosos do que momentos mais desafiantes. Portanto, é um primeiro contacto convosco. Terei sempre todo o gosto em estar com vocês, responder com todo o gosto às vossas perguntas. É evidente que há uns dias que vimos mais bem disposto do que outros. Espero vir-me sempre mais bem disposto do que indisposto. Mas o que nos traz aqui hoje é um momento que também marca para mim a minha carreira. E há aqui diversas situações que foram postas na mesa e uma delas que, claro, que está ligada a uma pessoa que, a par dos meus filhos, é a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu pai, que felizmente ainda é vivo, portanto, e que em 1968, 8 de agosto de 1968, eu sei desta data de há muitos anos, portanto, e ouço a muito do meu pai, portanto, quem diria hoje que eu estaria no mesmo local onde ele acabou por se estrear com a camisola do Benfica. Portanto, acho que é fantástico. Não foi a única coisa que me motivou a aceitar o desafio, mas com certeza que uma percentagem adveio disso. Sou uma pessoa que gosta de desafios e com certeza vocês terão aí muitas perguntas para fazer, mas os projetos são as pessoas. E são, por mais que nós sabemos da história do Remo, portanto, da bonita história que tem o Remo e da vontade enorme que todos têm, os paraenses, de voltar a ver uma equipa, principalmente o Remo, na elite do futebol brasileiro. O que motivou são as pessoas que estão em torno deste projeto. Limitada. E a IA transforma. Em torno deste projeto, a seriedade com que eles me apresentaram e principalmente ver gente vencedora aqui ao meu lado direito, que, e o Marcos falou muito bem da nossa relação pessoal, foi uma relação sempre talhada pelo respeito e pelo carinho, porque nos defrontámos diversas vezes, principalmente quer no Atlético Paranaense, no Cuiabá
E isso marcou muito a forma sempre como o Marcos me tratou. Portanto, revelador acima de tudo pelo o carinho, o respeito pelo profissional que eu era. Já também são praticamente 100 jogos na Série A. É evidente que existe também um conhecimento grande, mas o importante nesta altura não é onde eu estive, é onde eu estou e aquilo que eu quero aportar a um clube que tem uma ambição neste momento, não digo desmedida, acho que é racional, de uma forma gradativa de podermos colocar o Remo novamente no lugar que lhe é devido. Portanto, e estou com esse espírito de missão, uma vontade enorme, sinto-me em casa, há muito tempo que não me sentia desta forma, a minha família, a própria minha família, que não é normal, acompanhou-me, portanto está muito bem instalado, integrado, da forma como nos receberam. Estou muito, mesmo muito feliz aqui e venho com esse espírito de missão, aportando tudo aquilo que é o meu profissionalismo, a minha competência, a minha seriedade, a minha disciplina, a minha exigência, ajudar a potenciar os recursos que nós temos, ajudar a gerir as pessoas, portanto, e principalmente vencer, porque é isso que através das vitórias nos vai conseguir cativar mais gente a vir para este projeto, a este projeto crescer, não só dentro do campo, mas também fora dele. Portanto, acho que já me estou a estender bastante, se calhar já vou matando algumas perguntas que vocês ansiosamente estão aí para colocar, mas com certeza estarei sempre aqui à vossa disposição, com maior respeito acima de tudo. Não vos prometo é que vou sempre estar bem disposto, porque os resultados vão ditar isso, mas tenho a certeza que vou vir muito mais vezes bem disposto do que indisposto. Maria Trindade, blogueiro, jornalista e apresentador de programa esportivo na Rádio e TV Marasvara. O futebol é constituído, senhor Antônio, de técnico, tático, físico e emocional. São os pilares de um time de futebol. Nesses 4 dias de treino no Clube do Remo, o que você acrescentou ou que vai acrescentar ainda, de novo, nesse competitivo time do Clube do Remo? Obrigado pela resposta. Ainda não lhe dei, vou lhe dar agora. É evidente que o trabalho requer tempo, mas nós sabemos que no futebol não há tempo para pedir tempo. Portanto, é evidente que não é em 4 dias que, sobre o ponto de vista tático, se consegue consolidar ideias, porque ela só consegue ser através da repetição. Mas há uma coisa que a mim me deixa descansado, é o compromisso dos jogadores, e isso não é com treino. São situações volitivas que eles ou têm ou não têm, da sua atitude, da sua entrega, da exigência do seu trabalho. E eles estão muito predispostos para nos ouvir, para continuar a competir e para voltar a vencer. Obrigado, meu. Prazer, Antônio Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, presidente Antônio Carlos Teixeira, o Braz. Você vai enfrentar o maior rival do Clube do Remo, que está numa luta aí para voltar à Série A do futebol brasileiro. O que, Antônio, você pode falar da sua estreia desse jogo de domingo contra o maior rival, onde o torcedor do Clube do Remo estará presente para apoiar você, para conhecer você, tá, pessoalmente, porque conhece você de nome através dos clubes que você passou no futebol brasileiro. O que você pode falar para esse torcedor do Clube do Remo, do Fenômeno Azul, com relação à sua estreia, com relação ao jogo contra a equipe do Paysandu neste sábado? Boa sorte para você, tá, Antônio? Muito obrigado pela pergunta e obrigado pelo carinho. Sabemos que é um clássico e os clássicos muitas das vezes não se jogam, ganham-se. Portanto, nós sabemos também a paixão e a rivalidade que existe nesses clássicos. Estou com uma emoção muito grande e uma ansiedade também grande de os conhecer, de poder ter essa interação, de poder partilhar momentos bonitos com eles. Mas o jogo da manhã, independentemente, nós sabemos que é o clássico mais jogado do mundo,
é apenas mais um jogo, são 3 pontos importantes para nós, para no final contabilizarmos para aquilo que é o nosso objetivo principal. Nós estamos aqui com um espírito de missão, com o objetivo claro, de colocar o Remo na elite do futebol brasileiro. O Antônio, Obrigado. prazer falar com você, seja bem-vindo. Brás, Tonhão. O objetivo está muito claro, que é o acesso, né? O objetivo para você vir para cá é o acesso. Mas que projeto é esse que lhe foi apresentado, que lhe convenceu a vir para cá? Porque o Brás falou na última coletiva dele sobre projetos, sobre o que ele está pensando em fazer no Clube do Remo. E você falou na sua explanação inicial sobre um projeto que lhe convenceu a vir para cá. Você pode detalhar que projeto é esse que lhe foi apresentado, que foi, fora o seu pai, o motivo para aceitar esse convite para vir para Belém? Obrigado. Não foi o meu pai que me motivou a vir para aqui. Há uma percentagem, e essa é mais emocional, portanto, mais íntima, de perceber onde a minha grande referência, onde se iniciou dentro de um grande clube mundial. E depois há o projeto da grandeza de um clube, portanto, porque independentemente de nós olharmos para o Remo, o Clube do Remo, e neste momento ele se encontra na Série B e nos anos anteriores tem andado por divisões inferiores, o projeto, a maneira como ele foi, principalmente, e eu falei disso logo de início, o projeto são as pessoas. E elas motivam a ingressar nesse projeto, a seriedade delas. Gente vencedora por trás, porque eu não tenho aqui ao meu lado direito alguém que veio aqui só para jogar jogos, portanto, é alguém que está habituado a ganhar. Eu próprio tenho essa ambição clara, portanto, abraçarmos isto em conjunto. É evidente que num primeiro passo a importância do resultado é fundamental para depois fazer crescer outras áreas do clube. Nós sabemos também áreas físicas que nós precisamos e temos essa noção, independentemente do clube dar as condições mínimas, sabemos desse crescimento que vai existir, até para, mais uma vez, cativar outras pessoas a poder ingressar nele. Portanto, estou muito tranquilo, confio muito nas pessoas, confio muito no jogador, não venho aqui para impor rigorosamente nada, nesta altura, portanto, estou a conhecer o elenco, estou a conhecer as características de cada um, mas há uma coisa que eu não preciso, porque ele já tem compromisso, entrega, atitude competitiva, e essa tenho a certeza que eles amanhã, mais uma vez, vão colocar e vão defender, porque eu quero aqui jogadores, claramente, que defendam uma causa e que, sobretudo, defendam esta camisa. Obrigado. Boa tarde, Antônio, Tonhão, Marcos, Bruno Amâncio, da TV Liberal. Seja bem-vindo, Antônio. Você tem uma carreira como treinador, a gente pode dizer assim, no futebol brasileiro, né? Com várias equipes aí no futebol brasileiro. Acredito eu que você se apaixonou pelo país, né? E essa sua relação com o futebol brasileiro se dá muito ao que o futebol se diz em relação a treinadores estrangeiros por aqui. Você é o 6º treinador estrangeiro na história do Clube do Remo. É uma coisa que não se acontece há muito tempo. Dentro do seu conhecimento no futebol, e principalmente aqui no Brasil, o que você pode trazer de positivo para um clube como o Remo, que está tendo uma evolução estrutural, não só nas 4 linhas, mas também na questão estrutural, que você pode, na sua expertise de futebol, ajudar o clube a evoluir também fora das 4 linhas? É evidente que, e é uma ótima pergunta, eu acho que relativamente ao treinador estrangeiro, isso para mim é uma não questão, portanto, eu não olho a nacionalidade, eu olho a competência, portanto, e já disse isto diversas vezes, continuo a dizer, há bons e maus treinadores portugueses, há bons e maus treinadores brasileiros, portanto, o que interessa aqui e que aquilo que tem que ser avaliado é a competência de cada um, portanto, aí acho que estamos todos de acordo, portanto, nós não podemos viver de modismo, portanto, agora o que interessa é o treinador estrangeiro, portanto, nós temos que avaliar, é saber avaliar, principalmente as pessoas deste lado aqui,
o dia-a-dia do treinador, a capacidade de integração dele, a capacidade dele gerir pessoas, a capacidade dele consolidar comportamentos e dar ideias à equipa e ver se ela se concretiza em campo. Portanto, há um conjunto de procedimentos que devem ser avaliados, portanto, e há pessoas competentes também deste lado para o fazer. É evidente que há uma coisa que avalia claramente o treinador, que é o resultado, portanto, mas ele não pode retirar competência a ele ou não, portanto, muitas das vezes a bola bate na trave e entra, é aquela bola bate na trave e sai. Portanto. Mas é evidente que já passei por contextos de clubes, de estruturas que são exemplos e referências no futebol brasileiro. Outra coisa que eu também queria falar antes de voltar a essas estruturas é que o meu percurso dentro do futebol brasileiro foi-se construindo naturalmente, não fui eu que pedi para estar no Brasil. Portanto, eu acho que até é engraçado o conhecer, eu acho que também já o fiz publicamente e as coisas foram acontecendo naturalmente, portanto, mas é evidente que também foi através do reconhecimento dessa competência, mas também fui-me apaixonante pelo futebol brasileiro, isso é um facto, portanto, e não tenho dúvida que a seguir às Big Five é a liga mais difícil do mundo, portanto, as pessoas não tenham outra ideia, portanto, é difícil encontrar uma liga, e isto caracterizando, onde existe 12, 14 no início que são candidatos ao título, tanta qualidade, e agora cada vez mais o campeonato da Série A, estou a falar agora da Série A, fica ainda mais complexo porque já há mais dinheiro, já consegue-se trazer ainda mais aqueles jogadores que se foram embora estão a voltar mais cedo, portanto, os treinadores cada vez mais qualificados, as equipas cada vez mais organizadas, portanto é um campeonato extremamente exigente, apaixonante, com uma logística extremamente desafiadora, portanto estádios completamente cheios, vou-me dizer, dentro deste panorama que eu vos apresentei agora, quais são as ligas que apresentam este calibre. Portanto. E voltando a essas infraestruturas de outras equipas de referência que eu já passei, como por exemplo, vou falar das equipas onde tive mais tempo, que foram o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Corinthians, portanto, mas também posso dar o exemplo do Cuiabá, onde tive 2 anos e pouca coisa, eu até estive a confidenciar com o Marcos, em 22, quando eu cheguei, as condições que hoje são de referência na Liga Nacional que o Cuiabá construiu, começaram em 22, portanto, e isto foi com o tempo, se calhar, com condições ainda mais precárias, portanto, e era uma equipa de Série A, portanto, só que as pessoas acreditaram no projeto, acreditaram nos jogadores, acreditaram no treinador, consolidaram, deram estabilidade, portanto, e os resultados naturalmente aparecem, portanto, e hoje em dia também para cativar jogadores é necessário essas estruturas físicas, porque hoje o jogador procura segurança pelo próprio, portanto, cada vez mais se cuida e precisa dessas infraestruturas, portanto, mas isso é pouco a pouco. Acho que o objetivo inicial agora, fundamental, é ganhar jogos, ter essa ambição, essa exigência, esse espírito competitivo para, mais uma vez, devolver, e já me vou alongando nesta resposta, devolver o Remo na elite do futebol brasileiro e aquilo que todos ambicionamos e desejamos, portanto, mas aquilo que nós podemos prometer nesta altura é trabalho, é organização, é exigência, compromisso, atitude competitiva, já percebi que eles têm, portanto, e é isso, principalmente, que amanhã podem esperar deles. Obrigado. Antônio, Braz, é um prazer estar falando com vocês. Lucas, da ESPN Brasil. A gente veio, né, de São Paulo para cá para cobrir o Repá, e nesses poucos dias que nós estamos aqui, o pouco que eu falei com a população, com os torcedores, eles falam assim: a gente respira o Repá. E Antônio, eu queria saber se você tem essa noção de estrear num clássico como esse e se vai influenciar, né, vai pesar, se vai pesar uma vitória ou uma derrota, né, nessa sua chegada ao Remo. E também eu queria fazer uma outra pergunta, se você pudesse escolher um presente, né, você chegou no Remo, um presente, você seria campeão pelo Remo ou você preferiria ganhar o clássico nesse sábado? Campeão da Série B, desculpa. Eu vou ser mauzinho para os dois do que ganhar os dois. Portanto, eu quero ganhar amanhã e quero subir.
portanto, e nem se discute, portanto, não dá para escolher os dois quando existe uma paixão, uma rivalidade, uma emoção tão grande e uma emoção tão grande que se coloca dentro de um clássico. Clássico é igual em todo lado, portanto, nós percebemos a dimensão dele, é um Paysandu Remo, é um Corinthians Palmeiras, é um Fla-Flu, portanto, o clássico é clássico. Os clássicos são para ganhar, não são para se, muitas das vezes diz-se isso, não são para se jogar. É uma honra e uma responsabilidade estrear-me nesse, não sei o que é o Repá, já ouvi para a televisão, quero sentir, estou com uma emoção tão grande de conhecer o Fenómeno Azul, essa torcida apaixonante e intensa que falam, quero sentir junto de mim, quero viver bons momentos com eles e quero ganhar o jogo da manhã. Agora me diz, torcedor azulino, é esse o nome certo para virar a chave do Remo na Série B? Um técnico que saiu queimado do esporte, que vem colecionando passagens relâmpago e que já chega com a responsabilidade de estrear num clássico. Isso pode ser genial, ou uma bomba relógio prestes a explodir. E o bastidor é ainda mais quente do que parece. Há quem diga que ele já chegou bancando mudanças radicais no time, mexendo até no esquema tático e na hierarquia dentro do elenco. Será que o elenco vai comprar a ideia ou vai dar racha? No vestiário? Se você é remista de verdade, deixa o like, compartilha com os amigos da resenha e comenta aqui embaixo. Você aprova a chegada de Antônio Oliveira? Ou o Remo está apostando alto demais num nome que ninguém queria? Coloca a tua opinião aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal Leão Azul Marinho, porque aqui a gente fala a verdade na lata, doa a quem doer.